E aí, muito boa noite, boa noite, boa noite para você, gente. O programa, o assunto hoje é importantíssimo, como sempre, mas hoje é educação, a gente vai falar de educação, isso é fundamental para todos nós, né? Mas para as crianças, qual é a escola ideal? É isso que revela o livro Fora da Escola Não Pode, o desafio da exclusão escolar. O tema foi desenvolvido pelo Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância. Crianças atendidas por organizações sociais parceiras fizeram desenhos para mostrar como seria a escola ideal para elas. Então, no programa de hoje, como é essa escola que as crianças querem? Que escola é essa que precisa ser atraente, né? Atrair as crianças. Você tem algo a dizer sobre isso? Então, se você tem algo a dizer, fala pra gente, olha, até quer perguntar, quer comentar, o que é a escola ideal? Quer dizer, como é que você imagina isso, né? Será que a gente consegue chegar até essa escola ideal? Fala aí, compartilhe pra gente, é fundamental. O nosso telefone é 3269-9000, mas nós temos os nossos canais pela internet, né? brgerais@redminas.mg.gov.br, tem o meu blog, tem o Twitter e tem o facebook.com/Brasil das Gerais. Vai lá na nossa página do Facebook, olha, esse aqui é o livro que nos inspirou, que vai ser lançado em Belo Horizonte essa semana, não é isso? Fora da Escola Não Pode, o desafio da exclusão escolar. Inclusive, nós temos 2 livros lá para quem se interessa pela aula, pela essa questão da educação, profissionais, professores, e todo mundo tem esse aqui, que é o Fora da Escola Não Pode, e esse livro também aqui, de um projeto que é da UFMG, né, Marcilane? Isso. Que é Políticos, Literatos, Professores Intelectuais, o debate público sobre educação em Minas Gerais. Isso aqui é fundamental, nós vamos falar sobre esse projeto aqui no programa de hoje. Agora vai lá, visita, vamos fazer amizade. Agora, Dove, me conta. Sim. Gente, o Dove, ele é representante do Fundo da Criança no Brasil, né? E vocês tiveram a ideia de fazer essa pesquisa, foi isso? A gente, na verdade, é uma publicação do Unicef, né? Uhum. O Unicef fez Maria de Salete foi falar isso, correto. O Unicef fez todo o trabalho de investigação dos dados referente a esse tema, né? Das crianças que não estão na escola. E a gente também estava trabalhando em paralelo um tema muito parecido com a participação das crianças, pedindo para elas desenhar a sua visão de mundo. É uma coisa que a gente faz há muitos anos. E isso é muito legal. Eu estava até comentando com ele, gente, antes do programa começar, que essa coisa de ouvir a criança. À medida que você pede a criança para fazer um desenho, para mostrar o que é o mundo para ela, você está escutando essa criança. Sim. É através do desenho, mas é uma escuta, né? A gente escuta com desenho, a gente escuta com teatro, a gente escuta com muitas brincadeiras. E é uma coisa que a nossa sociedade um pouco deixou de lado, ou talvez não aprendeu ainda, mas é de dar essa atenção à palavra que vem da criança. Muitas vezes a gente fala, não, menino, você não vai decidir, não. Quem vai decidir para você? Cala a boca, menino, você não sabe nada, não. É por aí. É por aí. E aí a gente perde muita coisa. A gente perde muita informação e a gente perde a capacidade de escutar quem mais precisa falar, que é o usuário do serviço. Com certeza. Agora, quando vocês fizeram essa coisa, né, de criança, como é que elas veem o mundo, qual a conclusão que vocês chegaram, hein? Ou as conclusões, né? É extremamente rico, assim, e muitas coisas estão na publicação, né, de como elas veem. A escola continua sendo um espaço onde a criança sonha. Ela sonha com a escola, ela ama a escola. Né? É um lugar onde a criança vai fazer amigos, onde ela vai ter uma vivência para explorar 1001 coisas do ser dela. Né? Então, isso vem nos desenhos, né? Você vê os desenhos, tem umas escolas que parecem umas naves espaciais, outras estão no formato de árvores. Né? Então, toda criança, quando ela é perguntada, estimulada a falar da escola de uma maneira positiva, ela vai colocar o sonho dela de escola. Né? Olha que interessante. Inclusive, então, o que vocês chegaram à conclusão é que, à medida que vocês pediram às crianças o que vocês veem do mundo, o mundo delas estava ali muito sendo mostrado através da escola, né? A escola é onde ela passa muito tempo. Né? Nossas memórias de adulto, muitas vezes, são relacionadas às nossas vivências da escola.
E essa realidade continua, né? Ela não deixa de existir para as crianças que estão na escola hoje. Certamente os desafios são outros, né? A escola de hoje é bem diferente do tipo de escola que a gente viveu. As relações sociais são diferentes também. Isso é muito presente quando uma criança começa a falar. Pois é. Ô, gente, você é tão rica. Aí, Maria de Salete, vocês viram isso e aproveitaram para fazer essa pesquisa da questão da escola. Olha esse desenho. Acho que a gente tem aqui está mais difícil. Olha aqui, a criança, ela desenhou uma árvore, regra, estudar, aprender, respeitar. Olha a paz aqui, gente, aqui do ladinho, disciplina, lixo, lixo, lixo. Quer dizer, paz e reciclagem do lixo no entorno da escola são os principais desejos de uma aluna de 8 anos, né? Quer dizer, e aí, me conta, como é que vocês fizeram esse trabalho? Para onde que vocês foram? Eu sei que vocês fizeram em quantos países? 27 países. 27 países. Agora vamos falar do Brasil, depois eu até quero saber a diferença do que foi feito, o resultado de outro país para o Brasil, né? Mas aqui no Brasil, foi tudo conforme o esperado ou houve surpresas? Na verdade, há muito estudo sobre isso, né? Sobre o que a gente está chamando mais de exclusão do que evasão. A evasão é o momento em que acontece um fator que leva à exclusão. A gente viu que essa questão da exclusão escolar, no caso do Brasil, talvez seja a coisa mais rica para a gente entender e trabalhar o oposto disso, que é uma escola que seja uma escola apaixonante para os meninos, né? A escola do sonho das crianças. E ilustrar essa publicação. Essa publicação é voltada para o dirigente municipal de educação, para o secretário que está ali com a sua rede, com as crianças, o que ele precisa fazer para manter essas crianças na escola. E a gente entender que não é só o caso de ter vaga, porque muitas vezes você fala assim, as crianças estão fora da escola porque não tem vaga. A questão não é vaga. A gente fala que é uma equação. A equação da escola, para você dizer que ela tem sucesso, você tem de ter acesso, tem de permanecer na escola, tem de aprender e tem de concluir cada etapa na idade que você deve concluir. Essa é uma equação, parece simples, né? Mas é o grande desafio, é você chegar, começa com a alfabetização, continua com a aprendizagem ano a ano, com a convivência social que as ilustrações mostram. E é um desafio para todo mundo, não é só para a diretora da escola ou para o secretário de educação, é um desafio para a família, para a criança, para o adolescente, para o professor, para quem se preocupa com a educação. E é o desafio mais belo e maior que a gente tem hoje no país. Pois é, porque não adianta colocar a criança ou adolescente na escola se ele não tem qualidade. Exatamente. A escola não tem qualidade, ele É o que a gente está falando, nós achamos, o estudo mostrou no mundo todo, viu? Isso aí é generalizado. Que a no mundo todo, tirando os países desenvolvidos, né? Nos 27 países que a gente trabalhou, são países que a gente fala do hemisfério sul, que são mais vulneráveis. Em todos eles, há uma compreensão seguinte, a qualidade da escola é uma condição para você universalizar a escola. Não adianta você querer obrigar um adolescente a permanecer numa escola que não faz sentido para ele. E eles mostraram isso nos desenhos. Tem de fazer sentido para a minha vida. Com certeza. Depois nós vamos colocar mais, porque eu acho que a gente tem os desenhos lá direitinho, para não mostrar aqui, mas Marcilene, me conta como é que você trabalha, né, com essa questão da escola, da evasão e tudo mais. Hoje no Brasil, existe uma evasão muito grande? A evasão hoje não é tão grande, como a Salete disse. A gente tem mecanismos de exclusão. Porque se a gente for pensar historicamente no Brasil, a gente tem ali, a partir das repúblicas populistas, uma democratização do acesso, né? Uma ampliação gradativa do número de vagas. E na década de 80, os estudos, sobretudo da sociologia da educação, Bourdieu, né, vem mostrando que essa escola é extremamente excludente. Então, o índice de repetência na década de 80 de 1.000 crianças que entravam na primeira série, mais da metade tomava bomba da primeira para a segunda. E muitos deles, depois das repetidas bombas, que a gente chamava, né? Repetir o ano, eles acabavam saindo da escola. Com esses mecanismos legais, incentivos, políticas públicas das mais diversas, para manter as crianças na escola, a gente tem um ganho hoje que é da democratização da permanência.
Hoje os alunos permanecem na escola. Mas permanecem, né? por quê? Porque eu sei, por exemplo, assim, que tem muitos alunos que permanecem, porque hoje a gente tem o Bolsa Família, né? Então, a criança tem que estar na escola, senão a família não recebe esse dinheiro. Mas também forçar lá, quer dizer, você tem que ir para a escola de qualquer jeito, você não pode ficar em casa. E aí, eu estou querendo saber essa permanência de qualidade, né? Que a criança está lá, não é por causa de um Bolsa Família, quer dizer, é por conta que o ensino é atraente, ela gosta da escola e ela aprende com a escola. Esse é o nosso desafio atual. É a democratização da qualidade, é tornar essa escola atraente. Porque hoje a gente já tem a universalização das vagas, tem vaga, né, para a educação básica, para todo mundo, né, lógico, guardando as devidas diferenciações das regiões, né, do país e tal, mas grosso modo, pelo menos no ensino fundamental há vagas. Né? No ensino médio essa coisa é um pouco mais complexa e, como a Salete disse, é uma equação, é multifatorial a questão da exclusão, a questão do sucesso e do fracasso, tem diversos fatores. Ai, que eu quero saber depois, o que é essa questão. E aí, o nosso desafio hoje é garantir a qualidade dessa permanência. Agora, como é que... Como? Pois é, né? como? Porque assim, quer dizer, eu não sou da área de educação, mas eu adoro essa área. Mas eu fico pensando assim também, se fala assim, o aluno, ele tem um insucesso por conta dos professores que ganham um pouco demais, precisa trabalhar muito, que não tem uma formação adequada. Aí eu fico achando que fica um peso muito grande para os professores também. Com certeza. Não é? Quer dizer, é para além disso, não é? Muito além. Porque, como eu disse, é uma conjunção de fatores. A gente tem a questão da escola, a escola em termos de infraestrutura, do que ela tem de atrativo, de espaço físico, tem as práticas pedagógicas dos professores, né? O que faz com que essa criança goste de ir para a escola? O que faz com que essa criança ache essa escola interessante? Se a gente for pensar, por exemplo, na fase da alfabetização, que é a fase em que a gente conquista as crianças para a escola, né? Que práticas de alfabetização a gente desenvolve na escola, que práticas educativas a gente desenvolve na escola, que torna essa escola agradável para essa criança, que ela queira estar lá. Né? E aí a gente tem essas questões de infraestrutura, da formação dos professores, e há um risco muito grande hoje da gente passar de um discurso que era um discurso de culpabilização do aluno porque ele não tinha sucesso. Historicamente a gente pensa, o problema está no aluno, ele tem um déficit de atenção, ele tem uma deficiência cultural, é uma diferença cultural, o universo dele é muito diferente do universo escolar. E hoje a gente tem um discurso, o problema é a capacitação de professores. Não há como negar que a capacitação de professores, ela é um elemento fundamental. De tudo, professores, diretores, sim, né? Mas o professor que está ali na sala de aula com o aluno, no cotidiano, de pensar atividades, de pensar práticas pedagógicas que atraiam essa criança, que faz com que essa escola faça sentido para ela, que ela queira estar na escola mais do que estar em outro lugar. Com certeza. Inclusive, olha aqui esse desenho aqui, gente. Esse aqui é criança, ó, sem discriminação racial e com muito respeito, essa é a Escola dos Sonhos de uma aluna de 12 anos. Ela coloca aqui o antes e o depois. Olha que interessante. Antes, discriminação e falta de educação. Aí o professor está assim, vaza da minha sala, macaco. Aí ela coloca que o professor é branco, né? E ela fala, eu não sou macaco, negro. E olha a imagem, chorando, só porque é negro. E depois tem uma professora aqui, muito legal, branca também. Aí falou assim, dá licença, por favor, Eduarda. Aí a Eduarda responde, é claro. E aí ela põe uma setinha dizendo que ela é negra, né? Quer dizer, é do mesmo outro lado. Olha que interessante, né? Como é que é a criança, ela aqui denunciando a discriminação na escola. Essa questão que a Marcela falou do multi... Na verdade, se tivesse só uma coisa que você fizesse e resolvesse o problema, era muito tranquilo, era fácil, né? Resolver. Só que é uma coisa, é um conjunto de fatos. A gente está falando de alfabetização. Uma criança de 10 anos de idade que não se alfabetizou, ela não tem como se sentir confortável dentro da escola. Porque ela é cada vez mais exigida para entrar num mundo letrado e não foi dada a ela a condição dela atingir esse momento. E a outra coisa da exclusão, a gente tem uns dados assim super interessantes que a gente tem de ter tá muito atenta. Eu peguei até assim daqui de Minas mesmo, pela PNAD, né? Você tem
Hoje, crianças de 6 anos, por exemplo, que estão matriculados, eles têm aí no livro umas barrinhas que falam. Nós temos hoje no Brasil cerca de 97% das crianças de 6 anos estão na escola. Você tem estado que é 99% e tem estado que é menos, mas é a faixa que, ou seja, na chegada você tem um atendimento não universal, porque universal para a gente é 100%. Não tem negócio de 99,9%. Não, e outra coisa, né, Maria de Salete, se tem 1%, 2% fora, é uma quantidade muito grande de criança, né? Enorme no nosso país, né? Porque tudo aqui, o nosso 1% é maior do que um monte de país. É verdade. Então você tem. Aí você, à medida que vai crescendo, você chega ao final, esse levantamento que nós fizemos, do número de jovens de 19 anos que terminaram o ensino médio. Você tinha lá 97% que estavam com 6 anos estavam na escola. Você chega, Minas, por exemplo, menos de 50% dos jovens de 19 anos terminaram o ensino médio. E, inclusive, gente, depois a gente vai falar que a idade onde há mais evasão escolar é aos 15 anos, né? Os 15 aos 17 é o mais dramático hoje, porque dos 6 a 14, como a Marcelane falou, nós já temos 98 e tantos % na escola. Pois é, aí eu quero saber o que acontece aí nesse meio do caminho. É esse processo que todo mundo está falando, né? Você tenta, repetência, por exemplo. Você tem um adolescente de 15, 16 anos, que está na 7ª série, 6ª série. Ele não vai querer conviver numa sala com um menino de 12, 13 anos. Nós todos tivemos 17 anos. Eu, há muito tempo atrás, mas eu tive 17 anos. Eu também há muito tempo. Então, você vai querer estar numa sala com um menino de 12? Não vai. Pois é, mas assim... Aí você sai. Então, você começa a criar alternativas que são alternativas cruéis, que é botar um menino na educação de jovens e adultos. Então, olha só a situação do adolescente. Ou ele tem de ser uma criança grande ou um adulto pequeno. Mas ele é um adolescente, ele quer ser adolescente. Pois é, mas como é que faz para ser diferente? É porque eu estou querendo entrar com a Ana Flávia no primeiro bloco, senão tem que fazer. Porque, gente, vocês estão falando aí, são vários fatores, a gente vai falar mais, né? Esmiuçar um pouquinho mais cada um desses, né? É a formação, é a questão da alfabetização, que tem muita coisa para ser discutida sobre isso também na escola, né? Mas tem escola que dá certo, né? E o caso da Ana Flávia, ela é vice-diretora de uma escola pública, né? Que é a Escola Estadual Duque de Caxias. Isso. E que a Escola Duque de Caxias, gente, nos 2 últimos IDEBs, IDEB é Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Da Educação Básica, vocês tiraram primeiro lugar. Isso. Em Minas Gerais, né? Em Minas, em Belo Horizonte, já 2 anos consecutivos. Né, que a gente tem um resultado, assim, alto, né? Pois é, altíssimo, nossa. E depois, com a nota, a última foi nota 7,7. Que é uma nota muito boa, né? A meta no Brasil é 6. Os países desenvolvidos da Europa teriam, se houvesse o IDEB, mas se fez um cálculo, eles seriam 6. Essa escola é 7,7. Ou seja, vocês estão para frente do primeiro mundo. Meta Finlândia. Agora, e outra coisa também, o Proalfa, vocês ficariam em segundo lugar no estado. O que é o Proalfa? O Proalfa avalia os alunos do 3º ano do ensino fundamental em Minas Gerais. Aí já é um resultado do estado, né? Avalia os alunos para saber se eles já estão lendo e escrevendo, né? Aos 8 anos de idade, que é a proposta do governo de Minas. Que legal! Ou seja, as crianças lerem e escreverem, né? Aos 8 anos de idade. Agora, depois, é claro, você vai explicar direitinho, mas se você puder resumir assim, como é que vocês conseguiram? Que escola é essa? O que vocês fizeram nessa escola? E outra coisa, evasão escolar zero, né? Quer dizer, há muitos anos, nenhum aluno deixa a escola. Vocês têm o quê? De primeira... Do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Que são crianças a escola atende crianças dos 6 anos até aproximadamente 11, 12 anos. Vai depender aí de um aluno, né? Porque nós temos casos de alunos especiais na escola. Olha, que legal! Temos vários casos de alunos especiais. Então, a gente tem um professor de apoio que acompanha, né, esses alunos que são especiais. Temos vários na escola que acompanha vários alunos, porque nós não temos só um caso. Legal. Então, a gente trabalha muito a parte pedagógica desses alunos.
sabendo que a aprendizagem dele vai ser diferenciada dos demais. Pois é, mas um aluno que tem deficiência múltipla, não tem como você esperar que ele atinja um grau de alfabetização, de aprendizagem, igual um aluno que não tem nenhum déficit, né? Déficit de aprendizagem. De nada, né? Agora, mas vocês têm também a professor que dá aula de reforço para aquelas crianças que não têm. Temos professores de apoio, né, que seriam para as crianças. Temos o professor de reforço, que seria o professor do uso da biblioteca. Na escola nós temos 2 turnos, né? Temos o turno da manhã e o turno da tarde. Então, o turno da manhã é dividido entre os alunos do 3º e 4º ano do ensino fundamental, à tarde do 1º ao 3º. Então, o professor do uso da biblioteca, o do turno da manhã e o do turno da tarde, ele faz esse trabalho de reforço. Além das atividades com a biblioteca, né, de atendimento ao aluno... E as crianças gostam da biblioteca? Porque diz que os meninos hoje só estão querendo computador. Gostam. E eu acho que um diferencial que a escola tem, Roberta, que eu acho assim, eu falo que é o carro-chefe da escola, que é o projeto de literatura. Se você encanta a criança com a leitura, você consegue oferecer uma educação de qualidade. E se você encanta com a leitura, a criança quer estar lá no outro dia. Então, é até a questão da evasão, não é? Então, foi colocada aqui a questão da evasão com a criança. Não criança, mas o adolescente, eu acho que tem até, são várias as questões, né? O adolescente, principalmente, que está entrando até no mundo do trabalho, porque hoje ele começa muito cedo, então acaba evadindo até por causa disso também, né? O que não é o nosso caso, que eles estão iniciando com 6 anos de idade. Então, acho que vai muito da escola, sabe? Fazer com que a criança se sinta bem naquele espaço onde ela está. Trabalhar a autoestima. Quando você trabalha com o reforço, aquele aluno que você detecta, né? Lá nós temos um acompanhamento semanal com as supervisoras, que acompanha o trabalho dos professores individualmente. Então, assim, as atividades são levadas para a sala. Que legal, depois eu quero... Então, essas atividades, só para finalizar, elas são avaliadas semanalmente de aluno por aluno. Então, a gente ali já identifica qual o aluno que está com dificuldade. Vamos levar para o reforço? Então, quando o aluno vence a dificuldade dele, ele aumenta a autoestima. Com então, certeza. Ele tem vontade de estar. Eu quero saber como é que vocês conseguem fazer isso. E também tem a questão, você falou da literatura e outras artes também, né? E essa questão do envolvimento dos pais também. Os pais convivem na escola. Como é que vocês conseguem fazer isso? Mas eu tenho que fazer intervalo, desculpa. É porque senão a gente passa muito tempo, perde tempo nos outros blocos. Olha, tem que fazer intervalo. Se você quer entrar nessa conversa, tá legal, né? Fala pra gente. A gente volta daqui a pouquinho. Os contatos estão aí, tá? 32699000, facebook.com/Brasil das Gerais. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Até já.